Então vamos ao nosso encontro multidimensional. Melhores cocriações com menor esforço. E hoje, para receber essas frequências, escolham estar na energia do coração. Criem um campo. Não importa se você está presencial, se você vai ouvir em outro momento, permita acessar esse ouvir de um outro lugar que não seja o mental, esse ouvir que vem de dentro, esse ouvir com o coração. E vocês vão perceber que traz uma mudança quando cada informação chega para você. É como chegar e já encontrar um lugar que faz sentido, que aquilo faz sentido entrar no meu campo, que eu não preciso ficar debatendo com aquela situação, com o que eu ouvi. Então, façam esse exercício e depois procurem colocar em prática, porque quanto mais vocês usarem, mais isso fica disponível. Então, vamos fazer esse minutinho, tá? Silêncio. Vocês vão aí comigo. Silencia, vão pro coração, sente seu coração pulsando, alinhe, sinta esse alinhamento energético no seu campo e vá percebendo que suaviza, é bom, você sente suavizar o seu campo, equilíbrio, e você percebe que o seu frontal fica expandido e o seu cardíaco, coração, ele faz essa ligação com o frontal e as informações chegam com clareza para você. Respira, solta e abre os olhos. Abre os olhos. Cocriação. Nós cocriamos o tempo todo. E cocriamos também esse momento aqui, agora, um encontro multidimensional. E eu vou estar presente para cada cocriação. Esse encontro que acontece agora, nesse momento, em algum nível, em vários níveis, que são dimensões, nós entrelaçamos frequências e uma parte nossa escolheu estar aqui. Isso chega através de sincronicidades, intuição. Isso é ouvir o coração. Você sente que tem algo, algo mais. Tem algo mais para mim nesse momento. E aí, você olha agora para a sua vida com esse olhar, nesse lugar do equilíbrio, e perceba o que que eu estou cocriando. Está aí, na minha vida, no meu campo, eu estou interagindo, relacionando com todas essas coisas. E olhe para ela. E quando você olha para a sua vida, você vai perceber que tem alguns pontos, alguns lugares que nos convidam a virar a chave. É aqueles pontos que a gente diz: aqui tem algo, algo para ser visto.
E olha se esse lugar que está convidando você para olhar, e esse convite pode chegar muitas vezes através de dores, situações ou algum padrão. Olha o padrão na sua vida. Olha qual padrão que você diz. Quanto mais eu me esforço para sair desse lugar, mais esse padrão persiste. Padrão cria uma frequência onde eu vou ter hábitos, né? Pensamentos, hábitos, palavras, e aquilo vai criar uma rotina. E esse padrão pode ser em qualquer área da sua vida ou em várias áreas da sua vida. E aí eu olho para a vida e percebo, esse padrão que está aqui repetindo, ele está trazendo algo ali do passado, uma marca, uma informação, um caminho que não foi concluído ou talvez não foi todo resolvido. Ele traz ali alguma memória do passado. Só que isso é uma ilusão, porque o passado não existe. E por que ele está tão presente na minha vida? Eu alimento essa informação e por isso o padrão. E você chega aqui em um encontro multidimensional. Melhores cocriações com menor esforço. Porque quando eu estou em um padrão, eu fico debatendo, lutando com ele, buscando explicações para eu sair desse lugar. E agora nós estamos aqui, um encontro multidimensional, e o que temos aqui? Quantas frequências estão interagindo? Estou aqui enquanto facilitadora, entrega, né, desta frequência, porque isso que está aqui é uma frequência, porque ondas emanam. Você traz a sua frequência, todos trazem, e formamos aqui um campo maior. E aqueles que ouvirem depois vão interagir com essas frequências, então somos multidimensionais. Bem-vindos à multidimensionalidade. E você reconhece em você? Quanto mais você perceber, mais clareza. Quanto mais percebe sem analisar, sem julgamento, mais clareza. O que alimenta um sistema de crenças? O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, o que eu sinto, os hábitos. Alimentam um sistema de crença. Cocriar é um fato. Estamos aqui nesse momento de cocriação expansiva, multidimensional, nós e dimensões e mais elevadas interagindo através de um campo. Uau! O quanto é expansivo. E quando eu estou aqui e digo, mas e o destino? Ele é uma cocriação? O próprio destino é uma cocriação nossa através de um livre arbítrio. Até 2002, né? Por volta, ainda frequências planetárias muito ligadas à sobrevivência e ao vir aqui e fazer, né, esse vai e vem baseado no karma, que é a lição de vida. E aí o padrão muito forte. Agora nós estamos aqui co-criando algo em uma nova frequência. As frequências, isso é planetárias, multidimensionais, elas mudaram. Essa liberação desse karma repetitivo, tão pesado, porque o novo está disponível. E a pergunta é: por que eu não vejo? Por que ainda estou
nas limitações, na área afetiva, ou nos relacionamentos, ou no financeiro, ou na relação comigo mesma, comigo mesmo. Ainda me sinto limitado, preso a alguns fios energéticos que não libera o campo para eu ir e dar o novo passo. Se o passado é essa ilusão, por que que ele existe no meu presente? Porque eu alimento energeticamente esse sistema de crença. Esse alimentar energético, ele é inconsciente. E existe aqui nessa realidade 3D programas que é bem articulados, que eles funcionam como gatilhos daquilo que eu vejo e que começa a tornar aquilo que eu acredito como sendo toda a minha realidade. E aí eu fico nessa caixinha de limitações. E quanto mais eu busco no externo, mais eu sinto aprisionado, aprisionada. Porque o externo, ele vai trazer uma malha de informações que é como, ai, agora não tem saída. As coisas realmente estão muito desafiadoras, muito tensas, sejam quais forem os desafios. E aí eu estou abrindo um portal para essas frequências interagirem com o meu campo. Então, como que as melhores cocriações vão acontecer no menor esforço? Se eu abro as portas para receber essas informações externas que começam ali movimentar no meu campo, eu também alimento elas em algum nível e elas vão tornar aqui a minha realidade. Elas vão manifestar e materializar. Liga em televisão, as mídias, né? O que estão falando? Vá perceber. Eu não faço porque eu não tenho hábito de fazer o caminho. Aqui eu vou trazer como uma metáfora, como o caminho de volta ao coração. Eu vou iniciar um novo caminho. Eu vou iniciar uma nova jornada e esse caminho ele é dentro, porque é aí que estão os seus potenciais, seus dons, talentos, habilidades, o ser multidimensional que você é, interagindo com todas as dimensões e com todas as partes suas, as mais elevadas, que é um canal onde traz luz para você iluminar esses lugares que chamamos, né, alguns de sombras, porque ainda não sei lidar com algumas questões, mas na verdade é porque está ali, eu alimento em algum nível e o potencial de luz ainda não foi acessado, porque quando acessar essa sombra, isso se mostra. E ao se mostrar essas áreas, o que eu vou ter? Clareza. E aí eu estou em um planeta 100% livre-arbítrio. E por que ainda tão aprisionada ao passado? E as cocriações vão repetir. Isso, perceba, por isso que hoje eu disse, ouçam esse encontro com a energia do coração. Vá para o coração. Se eu estou aqui nas limitações e eu não consigo olhar essa potencialidade que existe em mim, porque tudo acontece em mim, a partir de mim, dessa energia, dessa frequência. Então, dar esse passo é um início a uma nova ação. Por isso que existem as iniciações.
Eu inicio uma jornada dentro para eu acessar mais de quem eu sou, me ouvir, me perceber. Talvez de uma forma que eu nunca tenha percebido na minha vida. Porque até então eu ouço tudo que está externo, que é me apresentado em várias variáveis. A sociedade tem várias, olhe as várias áreas, e isso te apresenta como o que você tem que fazer. O que que é apresentado na sua vida que diz eu tenho que fazer? Eu tenho, isso aqui eu tenho. Tudo que tem é denso. As cocriações não são elevadas. Então, eu tenho esse emprego, eu tenho essa religião, eu tenho que ficar nesse lugar, eu tenho que ficar nessa cidade. É tanto tenho que você vai achar tanto. E o seu poder de cocriação é a sua energia, é o fluxo, é a liberação. Então, iniciar essa jornada é você permitir acessar, dar esse passo, e aí você começa a se olhar e perceber como que eu me vejo, como que eu me percebo. E a partir desse perceber, eu tenho a escolha. Isso é uma virada de chave. Eu tenho a escolha de construir novos hábitos que vão fazer ali um viés, e esse viés energético vai tecer essa nova malha, esse novo campo. E quanto mais eu coloco energia, quanto mais frequência, não no sentido de ansiedade, mas para onde eu estou olhando e acessando, mais isso aqui torna a minha realidade, amplia e chega para mim em forma de consciência. Então, eu já fiz escolhas que não foram, talvez, as mais elevadas e apropriadas naquele momento, porque eu ainda não tinha esse hábito de confiança. Um hábito confiante de que aquilo que é o mais elevado para mim já está no meu campo. A grande questão é como acessá-lo, fortalecendo o hábito, novas escolhas que vão criar um novo padrão. Porque se eu trouxer aqui e é frequencial, à medida que vocês vão recebendo, isso vai chegando como um código. Então, isso vai fazendo assim, né? Desbloqueando, desbloqueando aquela visão que você tem. E aí você percebe, então, todo esse padrão que eu fico nesse emaranhado, ele é alimentado pela minha própria energia, porque eu recebo muito aqui, né, do externo, né, dessa 3D, eu recebo o tempo todo informações que me levam a acreditar que tudo isso é como tem que ser e é toda a verdade. Então, esses novos hábitos de confiança que eu vou criando, que são hábitos de confiar que eu estou na direção certa, de acordo com aquilo que eu percebo, gente. É perceber, tá? Porque o sentir, sentimento vai para o sentimentalismo e vai para o ego. Aquilo que eu percebo em mim, aquilo que eu percebo no campo. Então, estejam presentes, e é por isso que hoje esse encontro nós começamos ele com um alinhamento. Eu vou perceber a informação que chega para mim, a informação que eu estou, Cláudia, agora trazendo no encontro, através de mim, para que vocês recebam essas frequências. E as informações que chegam o tempo todo. Eu estou alinhada para perceber, sem julgamento, no amor incondicional, perceber, perceber, até que se mostre toda a verdade que existe nela para você. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí você percebe que é como se os seus hábitos eles criassem uma certa sincronicidade. É como se eles fossem sincronizados. Aí você pensa algo e aí você está presente ali, consciente. Algo se manifesta e você diz uau e começa essa nova cocriação.
Vão existir, gente, muitos convites, muitos pontos que vão fazer com que você olhe para trás. E aquilo, mas existiu, Cláudia. Existiu, mas agora é uma ilusão, senão nós estaríamos lá vivendo aquilo que existiu. Mas eu trago uma ilusão de que aquilo que existiu, através da minha frequência no agora, isso vai tornando, mesmo eu olhando e sabendo, aquilo não existiu. E quantas coisas a gente carrega? Uma vida. E aquele padrão vai. Gente, isso é o campo, é um padrão. Por isso que o convite é dentro. Senão você vai mudar de casa. Você vai mudar de relacionamento, você pode até mudar de trabalho, mas aquele padrão continua. Olha aí na sua vida se tem esse padrão que continua. Você até fez a mudança, mas eu disse a mudança externa e o caminho é interno. Por isso eu inicio uma ação dentro de mim. Então eu vou me perceber nessa dimensão. E assim que você, né, tem essa clareza e consciência, você está pronto. E você está pronto. É uma jornada individual. Não é de solidão, é uma solitude em conexão. E enquanto você está aqui, caminhando, nesse coletivo, acessando você, o seu eu e a sua essência. Porque aquilo que você ouve, e perceba isso, mexe no seu. Você quer saber qual a informação que precisa ser liberada do seu campo. Quais são ali os ciclos que não foram concluídos, mas estão ali drenando a sua energia? É você ouvir algo. Se você ouviu algo e você mexeu, você contraiu, seu corpo sentiu, mudou a sua emoção, isso daí está trazendo uma informação clara. E isso é perceber. Isso não é feito com o ego. Isso não é feito com o mental. Isso é feito com esse portal que percebe. Então, nesse momento, e nesse momento planetário, esse é convite. Eu olhar para dentro e perceber nesse nível. Porque tudo isso aqui que está te barrando é o medo. Tudo isso que existe aqui, esse emaranhado, ele trabalha para acionar em você algum medo. Então, eu vou ter quantos medos? Há medo de ficar sozinha, medo de não dar conta, medo de não ir para outro lugar, medo de perder essa. E isso começa a desencadear. Se eu estou em minha consciência, plenitude e em conexão profunda com o meu coração, que é o meu portal multidimensional, então eu estou dando permissão e acessando essa energia, essa frequência do eu sou. E ao expandir, eu estou abrindo o campo para entrelaçar essas frequências que chegam, que nós, né, sabemos que estão disponíveis e elas estão aí para nos apoiar. É só erguer a mão e dizer: estou aqui. Mas nós damos essa abertura. Ficamos ali, ó, distraído, levando a vida e dizendo, ah, a vida é assim mesmo, como tem que ser, esse dia venci. E a gente ainda fortalece essa crença, essas crenças com o que a gente fala, porque foi assim que a gente aprendeu. Você pode, foi assim que a gente aprendeu e está repetindo, né? Então você pode estar comprando ideias que não são suas. E olhe para isso agora. Você pode estar comprando ideias que não são as suas. E você compra, abraça, alimenta e fala: vem cá e cria sua realidade a partir delas. E essas ideias vêm de vários lugares. O que que você está assistindo, onde que você está indo, o que que você está ouvindo, com quem você está interagindo, né? E trocando ali as informações. Gente, é muito fácil comprar uma ideia. Se você não tiver presente, consciente. Então, esse lugar, eu escolho melhores cocriações com esse menor esforço. Mas olha o quanto eu gasto toda a minha energia, minha frequência, meu tempo
Toda a minha disponibilidade para criar o novo, alimentando esses padrões. Gente, e como que eu alimento? Às vezes com justificativa, pensando aquela coisa sempre, e pensando, ou senão você sente, vou fazer isso de novo, mas eu sei que não vai dar certo. Puf, isso é lá dentro, por isso que o convite é dentro. Porque aqui fora você até tem, então se você não liberar essas crenças lá dentro, a hora que você estiver no seu assim, rompendo a bolha, que você está rompendo, agora eu saio da bolha. Eu saio desse inconsciente coletivo que drena. A hora que você está rompendo, pode vir um gatilho e aí você abaixa, né, se curva. Nós não reconhecemos essa luz em nós. E existem alguns momentos que a gente baixa até a cabeça e fecha os olhos, como se a alegria não fosse uma frequência elevada. E aí, quando a gente vem para os estudos das frequências e fala, eu quero cocriar o mais elevado, tá? Então pega a escala Hawkes, alegria é o mais elevado. Você cocria tudo. E aí você muitas vezes não se dá permissão de se alegrar com o que você já é. Tá vendo como é fácil comprar uma ideia? Quem foi lá que disse que é para baixar a cabeça, limitar, diminuir, às vezes, né? Na vida, reclamar, se curvar? Observe, gente. É o que eu disse, perceba, sem julgamento, sem ego e sem também julgar. Então, como que eu faço, né? Como que eu alimento um hábito de confiança? Cláudia, eu quero esse hábito de confiança. Então, o caminho você já sabe, não é fora. O caminho é dentro. Tudo que você vê, você vê ali como verdade na sua vida, é porque existe aqui dentro. Existe aqui dentro. Então, o que eu estou vendo no outro, na sociedade, tudo que está acontecendo em ordem micro e em ordem macro. Então, o que que eu faço? Se as crenças são esses hábitos, o que que eu devo fazer para acreditar? O que que eu devo fazer para essa confiança? É como eu disse, gente. O passado ali está arraigado, ele está preso em você. Esse novo aqui, você escolhe iniciar uma nova jornada, um novo caminho. Muitas vezes, esse novo caminho, essa iniciação, essa nova jornada, esse olhar para dentro, pode vir um convite de dor. O despertar. O que que é despertar? Despertar, estamos no sentido de estarmos acordados para perceber. Então, vamos trazer o despertar como esse perceber, estar presente. Muitas vezes é uma dor Oi? que vai nos convidar É o a quê? olhar para esse lugar, a Tá. perceber como é que tudo funciona. Então, muitas vezes eu vou o quê? Precisar de uma dor. E a hora que eu tô ali no meu limite, é nessa hora que a bolha rompe. Porque eu disse, agora eu preciso sair daqui. A alternativa que eu tenho é sair desse lugar. E percebe como tudo foi colocado para se ver pequeno, não posso. E o fluxo, que é esse melhores cocriações com menor esforço. O fluxo, gente, não precisa colocar força, porque ele é o fluxo, ele já está na leveza, ele já está em consciências elevadas. Então é nós entrarmos em conexão, interagir com esse lugar. E esse lugar, caminho, é o portal do coração. Enquanto perceber. Aí muitos vão dizer, Cláudia, mas eu vou confiar no meu coração. Meu coração já me traiu tantas vezes. Foi o coração que traiu? Foi o coração? Você foi lá no fundo, na sua essência, em conexão com seu eu maior e se ouviu profundamente? Foi o seu coração? Ou isso está ligado a sentimentalismo, a ego, a coisas. Ou, na verdade, você foi tão distraído no processo que você nem ouviu o seu coração. Você foi por um impulso. Então, comece a perceber. É muito lindo isso, porque perceber é sem julgar. E o primeiro passo aqui é auto-julgamento. Libera.
Ai, Cláudia, aconteceu isso e aquilo, e quem me conhece aqui já sabe, pega o seu poder de volta. O que você fez lá foi lá com aquele conhecimento, com aquela consciência. E agora você está aqui presente e livre, livre para cocriar o que quiser. Livre. Esse hábito de confiança, liberdade te traz leveza, clareza, horizonte. E aqui você recebe frequências. E é possível mergulhar mais fundo. E se algo daí no seu campo está dizendo mergulhe mais fundo, vá até fortalecer esse hábito ao ponto de você tornar esse hábito confiante em você. Isso é incrível. Essas frequências, elas são jorradas agora no planeta. Elas vêm como cascata e está disponível para todos. Muitos vão estar em distrações, como eu disse, não vão perceber. E agora nós estamos aqui no momento desse encontro, final de ano, e mesmo se você ouvir em outro momento, porque tudo é ciclo. Então, energeticamente, nós já finalizamos um ciclo de 2025, um ano 9, já encerramos, né? Quantas questões aí, inclusive algumas kármicas, é como se tivéssemos aí duas vidas em um ano, mas a gente ainda fica aqui na distração da festa, do externo, do que vai acontecer, para acessar aquilo que já é agora. Então, gente, cocriações, elas estão o tempo todo. Você acordou, você dormiu, você pensou, você falou, você sentiu, você já está no campo. Esse aqui, a vida que está tendo aqui, é o espelho do que está aqui. Então, eu só vou conseguir liberar tudo isso que ainda me aprisiona. Ego, lá quando eu confundo, né, questões do coração com o ego, porque se eu estiver em plena conexão, e isso eu vou galgar, vamos dizer, dimensões em nível de consciência, então. Isso é amoroso, isso é leve. Eu vou olhar para mim agora e vou liberar esse ego, esse medo, culpa, que são questões inconscientes. Aí o que que vai acontecer? Eu libero um padrão que eu fiquei muito tempo no modo de sobrevivência. Para sobreviver, eu tive que fazer isso e aquilo. Isso é o que gera um medo. Como que eu fiquei tanto tempo, né, ali naquele sistema? Mas é porque eu não tinha visão do todo. É como ter uma casa enorme, tudo disponível, tem sacada, né, tem o sótão, tem a varanda, mas eu fico só num cômodo ali. E se eu não tenho, se eu não vejo, se eu não visito, aí a minha vida fica toda ali. Então já pensou eu passar uma vida, eu compro uma casa, eu fico só naquele cômodo. E os outros estão lá e eu nem tenho consciência de que eles existem, mas eu abri a porta. Então tudo isso está relacionado a quê? Expansão, gente, é consciência. E chega um ponto que a gente vai tendo o quê? Consciência da consciência. E muitos podem estar aqui e às vezes dizer assim: ah, mas comigo tem umas coisas que estão dando certo, tem outras que não, tem outras que estão pedindo para olhar. E aí eu digo: traga essa questão para frente, olhe para ela. Trazer para frente é trazer para a consciência. Ah, já consigo ver essa questão, eu consigo ver, eu posso olhar para ela. Ah, então eu já tenho uma nova escolha. Seja qual for a situação, gente. Seja qual for, você tem uma nova escolha. Tudo é possível. Todas as realidades estão disponíveis. Todas as possibilidades estão aqui no campo. Todas. Se eu fico aprisionado, como eu disse, é um sistema que te mantém lá, porque todas elas estão aqui dizendo, tá, pode dar o próximo passo. E aí, o que que é? Para cocriar esse novo com menor esforço, eu vou parar de pôr pressão. Porque, gente, uma coisa, o que que é pressão? Pressão é o que eu tenho. Que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir, que tem. Isso coloca pressão. Você quer algo dar certo? É o caminho do fluir.
Então, o que você faz de forma apaixonadamente, isso flui, isso encanta, isso emana. Tudo que está relacionado a essa paixão no sentido desse entusiasmo. E quando você leva isso para um relacionamento, uau! Quando você leva isso para um trabalho, uau! Leva para sua vida pessoal, leva para a conexão com o seu corpo, com a sua energia, com a sua essência. Tudo que você estiver resistindo no campo vai persistir, e é aí que estão os bloqueios. As melhores cocriações vêm do coração, e para isso não precisa fazer força. Esse é o portal. A iniciação é isso. Eu inicio agora esta jornada em conexão comigo e a vida muda. E eu aqui, enquanto facilitadora, eu trago da minha jornada. Quando eu escolhi dar esse passo, eu escolho iniciar uma nova jornada. E existem aí, né, cursos, né, e tem o curso de iniciação. Esse é um curso, sim, que eu aplico todos os dias na minha vida. Com esse curso eu atendo, eu faço vivências, eu faço imersão, enfim, é nova forma de ser, de viver, é amoroso. Gente, você olhar para você de forma amorosa, reconhecer e falar tudo isso é possível ser liberado. E, na verdade, esse momento planetário está só pedindo: libera, solta, deixa ir. No primeiro momento, é uma confiança que é até assim, do desconhecido, né? Porque o que tem, e isso pode gerar um certo medo, porque o desconhecido causa um, né? Ai, e o que tem lá? Porque a rotina ali, o que você faz todo dia, isso é o que te mantém no mesmo padrão. Ah, eu sei que se eu for aqui virar, eu chego lá. Então, eu sei meu caminho do trabalho, eu vou fazer isso. Ah, eu sei que se eu fizer o almoço, colocar isso, vai dar certo. Aquilo que você já sabe, o seu cérebro, as suas, né? Aqui, suas sinapses, esse caminho neural, ele já sabe fazer. Então a mente vai falar, vai lá que é confiante. Pode fazer, de olho fechado. Agora abriu aqui uma sinapse, um campo, aí é novo. Por isso que o sim é um trabalho de atualização de DNA. Eu atualizo o meu DNA, porque eu estou usando quantos por cento do potencial? Há quanto tempo? E o restante está tudo aí. E como é que eu potencializo? Consciência, luz, isso expande. Então, perceba, não precisa apressar, é perceber. E a escolha é amorosa. Consciência tem energia. Muitos podem vê-la no sentido frequencial energético. Pesar, não sei. Perceber, todos nós percebemos, porque a consciência é uma expansão em luz. Perceba que tem um sistema disponível dessa consciência. Egrégoras de luz, dimensões elevadas aqui, nesse entrelaçar. E é um olhar e dizer: o que tem aí? Está disponível. E eu permito olhar para isso. E no estado de contentamento, que na escala Hawkins é a alegria, gente, a alegria cocria tudo. Isso é a realidade. E o que você pensa e o que você faz? Cria primeiro para você, no seu campo, curas emocionais, curas mentais de pensamento, curas físicas, porque seu corpo começa a receber outra frequência. O seu campo muda e ele se torna um campo que cura através da sua frequência. Então, os lugares que você vai emanar essa energia. Cláudia, uau! E pensar que existe uma iniciação, que eu dou o passo e eu posso fazer isso em qualquer lugar. Gente, pegue e coloque na sua bolsa. E tem aqui na sua bolsa, quem, né, os senhores aí, coloque na sua carteira. E eu posso fazer em qualquer lugar.
debaixo de uma árvore, num lugar tranquilo. Gente, isso é incrível. Conexão em tempo real. E isso muda. Então, e como que é isso? Ah, então eu estou acessando o poder que existe em mim. E aí eu faço uma vez, e duas vezes, e eu envio, e três vezes. E isso vai tornando o meu campo e minha forma de ser. E tem mais oportunidades. E eu posso escolher uma estrada mais leve. E eu posso escolher um caminho mais elevado. E isso vai fazer o quê? Me levar à decisão. Decisão de assumir quem eu sou. Assumir quem eu sou. E a pergunta: quem eu sou? Esse emaranhado aqui? Perceberam hoje? Hoje vocês acompanharam na percepção do coração. Ou tudo isso aqui, quem eu sou? Quem eu sou? E nesse caminho que eu escolho, que é o fluxo, leveza, amorosidade, passos seguros. As trocas, elas começam a acontecer em outro nível, porque eu não julgo. Eu percebo algo, eu já emano, porque ali já tem uma informação, porque eu percebo. O perceber, gente, ele te tira desse do sentimentalismo, porque o sentimentalismo ele faz a gente julgar. Ah, então meu coração fez isso, me traiu, machucou, o outro machucou. Isso é sentimentalismo. Isso é dar um poder para o outro, e o outro tem poder de fazer algo com você. O outro só tem poder de fazer algo com você se você pegar e dar o poder para ele. Se você disser, ai, obrigada, gratidão, eu quero meu poder de volta, é com você. E aí você muda a frequência, as trocas energéticas, frequenciais vão para outro nível. Aí a conversa é no outro nível, a vida flui no outro nível, pessoas, o que que você atrai, os grupos, as melhores cocriações. E um dos atributos para essa cocriação melhor e mais elevada, podem anotar, é a alegria. Ela contagia. Contagia. Você quer ficar contagiado? Quando você está perto de alguém alegre, contagia. Você para e olha. E esse mexe no seu campo, porque você recebe. Aí você olha e fala, gente, isso tá ficando bom. Isso tá ficando divertido. Porque o fluxo é para ser divertido. É para ser alegre. O fluxo é benévolo. Ele gosta de sorrir. Essas frequências de cura, né? Um celebrar, celebração com risos. Então, esse é o momento dessa frequência que é entregue hoje, nesse momento, e quem ouvir depois, a frequência continua e ela ativa no seu campo frequências da alegria, aquele contentamento dentro de você. E isso muitas vezes pode chegar a um ponto que eu digo, nossa, eu não sei nem explicar, mas é muito amoroso. Como é bom sentir e estar nesse lugar. E é possível e está disponível. E vamos receber. Já está no campo. Quando aqui vai acontecendo, são frequências que vão sendo entregues em códigos. Isso vem no seu campo, toda a sua casa recebe, as pessoas que estão aí no campo recebem. Então, se tem alguém que precisa, que está com uma questão física, olha o quanto isso é amoroso. Elas recebem. Por quê? Recebe o mais elevado. E o campo, ele é muito inteligente. Ele é pontual, ele já sabe o que é o mais elevado. Vamos lá? Vamos preparar. Fecha os olhos. Conecta com o seu coração. Ouça seu coração batendo. E você ouve cada batida.
nesse grande campo de luz. E você sente seu corpo leve através do coração, recebendo essa chuva dourada de luz, frequências elevadas que já estão no seu campo interagindo, trazendo essa frequência da alegria, do riso, do contentamento. Isso é genuíno, desbloqueia, libera todas as consciências que ainda estão densas, elas dissolvem e você recebe esse banho de luz. E é muito amoroso. E vão colocando esses pontos de luz, ativando no seu campo. E você sente flutuar como uma pluma, muito leve, flutua em estado de plenitude, celebração com a vida, com quem você é. Magnífico, belo, bela, e seu campo nessa luz. É uma frequência como plumas que estão abertas para receber, e o cardíaco recebe essa luz dourada. O cardíaco recebendo esse fio de luz que dissolve todas as amarguras, tristezas e vai expandindo em um coração alegre, tudo novo disponível, contentamento como criança, que encanta com o simples, porque o simples é complexo, é lindo. E o seu corpo grande, emanando essa luz, vai alinhando todos os corpos sutis, e nós vamos retornando no aqui e agora, com esse corpo de luz grande, expandido, alinhando, chegando aqui no corpo físico. Vamos agradecendo. Uau! Agradecendo. Gratidão, muito lindo. Esse entrelaçar energético muito leve, muito suave. Muito lindo. Gratidão a todos, todas.